noite, está começando o TVU Notícias ao vivo, trazendo as principais informações para você. Confira agora os destaques de hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto. Hospital Valfredo Gugel bate recorde de atendimentos às vítimas de acidentes. Detran realiza operação contra esquema criminoso para obtenção irregular da carteira de motorista. Lançamento do livro Triunfo da Esperança, a campanha de 60 em Natal do jornalista e escritor Ciro Pedrosa e ainda a posse do novo reitor da UFERJA, professor Rodrigo Codes. Agora são 6h30, o TVU Notícias está no ar. O Hospital Valfredo Gurgel registrou um recorde de atendimentos às vítimas de acidentes com motocicletas neste mês. A média é de mais de um paciente por hora dando entrada no maior hospital público do estado. O repórter Franklin Diniz traz os detalhes. Em julho de 2024, o Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel registrou um recorde histórico de atendimentos a vítimas de acidentes de motocicleta, com 860 casos, uma média de 27,7 por dia. Esse número superou em 100 atendimentos o recorde anterior, registrado em julho de 2023, e representou um aumento de 13,6% em relação a junho de 2024. Entre os acidentados, 38,6% eram de Natal. O dia 28 de julho teve o maior número de atendimentos, com 42 vítimas. O governo estadual, através da Secretaria de Saúde e outras entidades, está intensificando as ações de educação e fiscalização no trânsito para lidar com essa situação. Franklin Diniz para o TVU Notícias. Hoje, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra um esquema criminoso para obtenção irregular da Carteira Nacional de Habilitação no Rio Grande do Norte. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em residências localizadas no município de Campina Grande, na Paraíba. E quem nos conta os detalhes é o repórter Maurício Gomes. A chamada Operação Transferban iniciou após denúncias da direção do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte. As investigações apontaram para um grupo criminoso liderado por um despachante que envolvia familiares e comparsas. O grupo falsificava comprovantes de residência para candidatos à CNH vindos da Paraíba, para que eles realizassem os exames práticos aqui no Rio Grande do Norte. Estima-se que cerca de 30 candidatos tenham sido beneficiados por esse esquema criminoso. Durante a operação foram apreendidos computadores, aparelhos celulares, CNHs do Rio Grande do Norte, documentos e mais de R$5 mil. As investigações revelam que o despachante estava envolvido em uma tentativa de obstrução à justiça. As investigações continuam para desmantelar completamente o grupo criminoso e responsabilizar todos os envolvidos. Maurício Gomes para o TVU Notícias. Agora vamos falar das eleições 2024. Com a finalização das convenções partidárias e a escolha dos candidatos definida, mais uma etapa do processo eleitoral foi concluída esta semana. Agora, novas fases e regras devem entrar em vigor. As mudanças trazem dúvidas para muitos eleitores e candidatos, principalmente do que é ou não é permitido em cada fase. O repórter Diego Salles traz mais informações sobre o andamento das eleições. Confira. Na última segunda-feira, terminou o prazo para os partidos e federações realizarem as convenções partidárias, onde foram decididos as coligações e a escolha dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Em Natal, na capital do estado, 6 candidaturas foram definidas para a disputa à prefeitura municipal no dia 6 de outubro. Carlos Eduardo, do PSD, Heró Bezerra, do PRTB, Nando Poeta, do PSTU, Natália Bonavides, do PT, Paulinho Freire, do União Brasil, e Rafael Mota, do Avante. Agora, com os nomes definidos, o processo eleitoral inicia uma nova etapa, o registro de candidaturas junto à Justiça Eleitoral, que precisa ser realizado até o dia 15 de agosto.
a Justiça Eleitoral está recebendo os requerimentos de registro de candidatura de cada um dos candidatos. Teve gente que já apresentou, teve partido que já apresentou, teve partido que ainda está apresentando, porque isso envolve a coleta de uma série de documentos para comprovar que aquela pessoa pode ser candidata. De acordo com o calendário eleitoral, a partir do dia 16 de agosto, um dia após o fim do prazo para o registro de candidaturas, começa oficialmente a campanha eleitoral, período em que os candidatos poderão pedir votos e realizar publicidade. Depois do dia 16 já pode ser feito a campanha propriamente dita, o pedido de voto, carreata, passeata e distribuição de folders, de panfletos e adesivos, enfim, a propaganda eleitoral de uma maneira geral. Nas eleições deste ano não houve alterações significativas na legislação, principalmente no que se refere à propaganda eleitoral. Porém, as fake news serão tratadas com mais rigor e atenção pela Justiça brasileira, inclusive utilizando novos mecanismos de denúncia, como o número telefônico 1491, disponibilizado pela Justiça Eleitoral, onde os cidadãos poderão denunciar de forma gratuita casos de desinformação durante a campanha eleitoral. Todos aqueles critérios que já eram possíveis, os botos, o tamanho do adesivo que você pode colocar na sua casa, os requisitos para a produção de panfletos, tudo isso continua basicamente a mesma coisa. Não tem grande alteração que o eleitor possa perceber. O que ele vai perceber é, de fato, uma atuação mais impositiva, mais ostensiva da Justiça Eleitoral no combate a práticas que tornam o jogo sujo, como o fake news, por exemplo. Este ano, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 2,6 milhões de eleitores vão às urnas no Rio Grande do Norte. Mas, além do voto, os eleitores também podem ajudar a fiscalizar o processo eleitoral, enviando denúncias de possíveis irregularidades, como compra de votos, propaganda eleitoral fora do prazo ou locais impróprios. A gente tem um instrumento disponibilizado pela Justiça Eleitoral que é muito importante, que é o Pardal. E aí no Pardal é um aplicativo, você pode entrar na sua loja do celular e lá você busca o Pardal, é um aplicativo que você baixa, você vê uma propaganda que você julga ser irregular, você não precisa ter certeza, você não é nenhum jurista, você não precisa ter certeza se aquilo está irregular, mas você olhou, achou estranho, acha que é irregular, faz o registro fotográfico no próprio Pardal, coloca onde foi colocada aquela propaganda e envia para a Justiça Eleitoral. E lá a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e os próprios candidatos vão fazer um filtro se aquilo é regular efetivamente ou não. Ainda falando sobre política, o jornalista e escritor Ciro Pedrosa lançou neste mês o livro O Triunfo da Esperança, a campanha de 60 em Natal, que mergulha nas eleições de 1960. Uma campanha pioneira que mudou a forma de fazer política no Estado. Para saber mais detalhes deste livro, vamos ver agora a entrevista que a repórter Helena Mendes fez com o autor do livro. Algumas campanhas políticas são tão memoráveis que se tornam referência no imaginário popular. E por isso vamos conversar hoje com Ciro Pedrosa, que é jornalista e autor do livro Triunfo da Esperança, as campanhas de 60 em Natal, no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, Ciro, ao TVU Notícias. Que coisa boa estar aqui nesse jornal que é tão importante, que tem um papel formador e informador, cumprindo esse papel de forma tão digna. Ciro, conta pra gente de onde surgiu a motivação para escrever sobre as campanhas de 60. A campanha para o governo do Estado e a campanha para a Prefeitura de Natal foram meu objeto de pesquisa no mestrado que eu cursei lá na Escola de Comunicação e Artes da USP. Em verdade, não foi uma pesquisa sobre a história da campanha, mas uma pesquisa sobre o uso das ferramentas de comunicação na campanha. Que essa foi a grande inovação da campanha de Djalma Maranhão para prefeito de Natal, de Aloysio Alves para o governo do Estado. Quanto tempo demorou, quanto tempo foi necessário para poder concluir essa obra? A pesquisa em si durou em torno de 3 anos. Eu já tinha um material antigo, o trabalho de escrita da dissertação demorou mais ou menos isso, é o tempo da pesquisa e o tempo da dissertação. Agora, para transformar uma dissertação que é escrita com linguagem acadêmica num livro que precisa de uma linguagem mais acessível para as pessoas que não são da academia, demorou um bocado de tempo. Essa defesa foi em 2003 e eu agora, em 2024, consigo finalmente transpor a essência do trabalho acadêmico para o livro
e aí a gente acabou de lançar agora em 2024. Eu já vinha trabalhando nesse trabalho pelo menos 3 anos, escreve, reescreve, torna mais simples, torna mais claro, para ele poder virar um livro que qualquer pessoa possa ler. E durante essa pesquisa, esse processo que você teve que investigar, né, e voltar lá atrás, teve alguma revelação que lhe marcou? Algumas. Para mim, o processo foi muito interessante, porque eu também, apesar de não ter vivido essa época, tinha no meu imaginário o que foi a campanha de 60 como uma referência, né, de coisa inovadora, de uma campanha que mexeu com a emoção das pessoas, um processo eleitoral marcado pela paixão e pela inovação. Então, isso já dominava a minha cabeça, a minha geração inteira e gerações inteiras. E o que é que acontece? Quando ela vira um objeto de pesquisa, a gente tem que se despir dessa relação de admiração para tratá-la como objeto de pesquisa que ela é. E eu digo sempre que não é o pesquisador que escolhe o objeto, é o objeto que escolhe a pesquisa. Eu fui escolhido por esse tema para fazer essa pesquisa. E aí tive que conferir histórias que haviam contado, que eram lendas urbanas, né? Mitos que foram criados, e para desconstruir isso com muita pesquisa bibliográfica, pesquisa em jornais de época, encontrar personagens que hoje não estão mais conosco, que eu tive o privilégio de conversar, como o Dr. Aloysio Alves, como Eugênio Neto, como Pedro Alencar, que foi pioneiro nas pesquisas, Dona Jacira Costa, que era a compositora dos hinos de Aloysio, e outras tantas pessoas que me ajudaram a construir esse panorama, além do que a fundamentação teórica que foi construída também por um outro potiguar, um nome importante da comunicação política, professor titular da USP, Gaudêncio Torquato, que diz que uma campanha eleitoral é composta de 4 pilares: articulação política, comunicação, pesquisa e mobilização. Com base nessa estrutura, nesse modelo que é atual, eu estudei essa campanha de 64 anos atrás e vi que essa campanha de 1960 continua atualíssima, influenciando o modelo de fazer comunicação política dos dias atuais. Durante esse processo, teve alguma dificuldade que você, por um momento, chegou a pensar que não seria possível? Algumas. Encontrar personagens, esse foi o maior desafio. Por exemplo, encontrar o pesquisador Pedro Alencar, que foi pioneiro na realização das pesquisas de opinião. Procurei-o em São Paulo, onde morava, procurei em Recife e descobri que ele estava em Natal. E acabei encontrando com ele. Ouvi o depoimento de Aloysio Alves, por exemplo, foi uma coisa muito emocionante, de Eugênio Neto. Agora, o maior desafio é ouvir o depoimento, comparar com os documentos, comparar com os depoimentos, comparar com o período da época, para checar se aquela história que você está ouvindo, ela se aproxima ao máximo da realidade, da noção de verdade, ou ali também tem aquele exagero natural de quem conta a memória. Porque quem dá depoimento contando memória, conta sempre o lado positivo, conta sempre o seu feito heróico. Ele não gosta de falar muito sobre aquela coisa que ele perdeu, né? Ele fala sempre do que ganhou. Então, a gente também precisa comparar, né? Fazer a cotação entre o que foi dito e o que os documentos dizem, para ver, não é que não seja verdade ou mentira, não é isso. É para que isso se aproxime, essa narrativa se aproxime ao máximo possível da versão mais verossímil. Onde é possível encontrar o seu livro? Fazer livro no Rio Grande do Norte, e produção, sobretudo independente, esse é um desafio de todos os escritores do Rio Grande do Norte, de quem ousa publicar um livro. Porque a gente tem dificuldade de distribuição, tem poucos pontos de distribuição e custa caro, né, em colocar o livro na livraria. O livro pode ser encontrado em lugares alternativos, na Banca do Ateneu, no Sebo Vermelho, na Cigarreira Revistaria, na Revistaria Cultural do Nordestão de Lagoa Nova, na Cooperativa Cultural do Campus, e breve nós vamos estar aí no grande circuito também levando essa obra, que é uma obra de interesse para o país inteiro, porque foi essa campanha de 1960 que demarcou o ponto zero do marketing político moderno como é feito. Muito obrigada, Ciro, pela sua participação. Bia, retorno com você no estúdio. Obrigada, Helena. É o seguinte, o professor Rodrigo Nogueira de Cordes foi nomeado reitor da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA. Essa nomeação foi publicada no Diário Oficial da União hoje, através da decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
CODES é o professor associado da UFERJ e foi o primeiro colocado na lista tríplice enviada ao governo federal, após a eleição realizada pela instituição em abril deste ano. O professor atuou como pró-reitor de graduação da UFERJ e como chefe do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas. Em 2020, CODES também foi o primeiro colocado na lista tríplice, mas o então presidente Jair Bolsonaro nomeou a terceira colocada, a professora Ludmila Oliveira, como reitora da UFERJ. Decisões judiciais mantiveram Ludmila no cargo, apesar das controvérsias em torno do título de doutorado dela. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. A água da comunidade Cavaco Chinês começa a ser drenada. Um mutirão de reconhecimento de paternidade feito pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. Não saia daí, o TVU Notícias volta já. Já estamos de volta. A drenagem da água na comunidade Cavaco Chinês, na zona norte de Natal, começou a ser feita ontem. O local, que está alagado desde o mês de junho, teve a retirada da água iniciada com a instalação de 2 bombas. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, a CEMURB, os equipamentos têm capacidade de drenagem de até 40 metros cúbicos a cada hora. As bombas foram conectadas a uma adutora provisória e estão sendo alimentadas por um gerador levado pela CEMURB, que está em uma residência do local. A tubulação leva a água do local alagado até o Rio Doce. A drenagem da área atende uma recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, mas ocorreu após o dia 31 de julho, data estipulada em cronograma para o início da operação dos equipamentos. Fique agora com outros destaques do dia no nosso Giro TVU Notícias Mais. O governo federal lançou na última quarta-feira o projeto piloto do novo sistema de alertas da Defesa Civil Nacional, o Defesa Civil Alerta. A nova tecnologia utiliza a rede de telefonia celular para emitir os alertas, com aviso sonoro e vibratório, que se sobressaem a qualquer outro conteúdo em uso na tela do usuário, inclusive nos celulares em modo silencioso. Com isso, todas as pessoas que estiverem em áreas de risco, inclusive visitantes estrangeiros, vão receber mensagens sem a necessidade de cadastro prévio. A tecnologia é inédita no Brasil e foi desenvolvida em conjunto pelos Ministérios das Comunicações, da Integração e do Desenvolvimento Regional e em parceria da Agência Nacional de Telecomunicações e de 4 grandes operadoras de telefonia. A partir de 10 de agosto, o sistema será executado em 11 municípios brasileiros, por um período de 30 dias de teste. São eles: Roca Salles, Mussum, Blumenau, Gaspar, Morretes, União da Vitória, São Sebastião, Cachoeiro do Itapemirim, Indianópolis, Petrópolis e Angra dos Reis. Após o período, o sistema será expandido para todo o país de forma gradativa. Comerciantes de Natal protestaram ontem na Câmara Municipal de Natal contra um projeto de lei que visa conceder à iniciativa privada o terminal turístico da Ridinha, atualmente em construção pela Prefeitura. O projeto, enviado pelo prefeito Álvaro Dias no mês passado, está em tramitação nas comissões. Os comerciantes temiam que a bancada governista pudesse usar o quórum presente para votar um pedido de urgência, mas isso não ocorreu. O vereador Daniel Valença afirmou que o protesto levou a bancada governista a desistir de acelerar o processo. O líder do governo, Kleber Fernandes, negou essa versão. O Brasil já contabiliza mais de 5.000 mortes causadas pela dengue em 2024. Segundo dados divulgados pelo painel de monitoramento de arboviroses, este número representa um aumento de mais de 4 vezes em relação ao ano anterior, quando foram registrados 1.179 óbitos. Há ainda 2.137 mortes sob investigação, o que pode elevar ainda mais o número total de vítimas da doença.
Os números indicam um total de 6.449.380 casos prováveis de dengue no país. A incidência da doença é de 3.176,1 casos para cada 100 mil habitantes. E a letalidade entre os casos prováveis é de 0,08%. Entre os infectados, 55% são mulheres e 45% homens, com a faixa etária de 20 a 29 anos, sendo a mais afetada, seguida pelos grupos de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. A Defensoria Pública do Estado do RN realiza dia 17 o mutirão de reconhecimento de paternidade e as inscrições encerram amanhã. A repórter Sara Maria traz mais informações sobre o mutirão Meu Pai Tem Nome. Olá, Bia. Olá, você de casa que acompanha o TVU Notícias. É isso mesmo, a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte realiza o 3º mutirão de reconhecimento e investigação de paternidade Meu Pai Tem Nome. Para falar sobre isso, eu estou aqui com Renata Alves Maia, defensora pública. Renata, conta pra gente da importância de fazer esse mutirão aqui no nosso estado. Esse mutirão ele foi idealizado nacionalmente, né? As defensorias públicas de todos os estados vão realizar o mutirão no mesmo dia. Nós já tivemos outras edições, a cada ano nós fazemos. E a importância é de reunir num único local tanto a oportunidade de reconhecer voluntariamente e de fazer o exame, né, a coleta do exame de DNA, para fazer o reconhecimento da paternidade biológica ou também socioafetiva. E quem pode participar? Todas as pessoas que preencham o perfil socioeconômico, que a gente chama da Defensoria Pública, que são as pessoas que têm renda familiar de até 2 salários mínimos ou renda per capita de 1 salário mínimo, nós podemos atender, né? Então, tem que se dirigir ao local, nós estamos com um agendamento dos atendimentos e no dia nós vamos atender tanto as pessoas agendadas e, caso houver disponibilidade, nós vamos atender quem for por lá, desde que munido com a documentação necessária. E como que faz o processo de inscrição? Qual canal deve buscar? O agendamento está sendo feito no site da Defensoria. Lá tem dizendo também os documentos necessários que vai ter que levar, que é principalmente RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, para o caso da Defensoria, para preencher o perfil, né, para comprovar, e também, muito importante, o registro da criança, né? A criança tem que estar registrada. E como que é a questão de chegar no local, como que a pessoa tem que estar com o pai ou não, só a mãe e a criança? Para fazer o exame, precisa dos 3, né? O pai, a mãe e a criança, né? Para fazer a coleta do exame de sangue. Se for reconhecimento socioafetivo, aí pode ser feito sem a criança, mas tem que ter toda a documentação necessária. E o prazo, como que está? O prazo para agendamento, nós temos o prazo até o dia 9 de agosto, nós estamos agendando online e o evento vai ser dia 17, aqui em Mossoró. Perfeito. Bia, retornamos com você aí no estúdio. Obrigada, Sara. E é isso. O TVU Notícias vai ficando por aqui. Você pode participar do nosso programa enviando sugestão de pauta e denúncia para o nosso WhatsApp ou e-mail que aparece aí na sua tela. Fique agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil Noite. Boa noite para você e até amanhã.